Fala Vascão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo trazendo muitas novidades. Parece que a CBF realmente está querendo prejudicar o Vasco. A gente cada vez mais tem essa certeza, porque o árbitro, do próximo jogo contra o Corinthians já foi escalado e é um árbitro aí que realmente tem um retrospecto muito negativo quando apita os jogos do Vasco. Esse ano ele já teve um jogo aí muito polêmico que deixou de expulsar, jogadores ali da equipe adversária, então realmente parece que é uma operação aí querendo rebaixar o Vasco da Gama, é claro. Falaremos também sobre o jogo contra o Corinthians, vamos falar também sobre uma multa que a CBF pode pagar ao Vasco da Gama caso o Vasco seja rebaixado, uma multa milionária que o Vasco aí está entrando na justiça para receber esse dinheiro e todas as outras novidades. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu e do nosso clube do coração, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar eles possam chegar até você. E também vou pedir para você deixar o seu like, pois quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos. E como eu sempre falo aqui no meu canal, Vascaína ajuda Vascaína, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e começar falando sobre polêmica, Temos um jogo importantíssimo domingo contra o Corinthians, um jogo realmente que já começa a valer aquele plano contra o rebaixamento. O Vasco vai viajar aí com 2 dias de antecedência para São Paulo. Em vez de viajar no sábado, como era de costume, o Vasco vai viajar na sexta, treinar na sexta-feira em São Paulo, se concentrar no sábado e jogar no domingo. É um jogo muito importante, um jogo que vale definitivamente a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, Ontem o Corinthians foi a campo e perdeu de 1-0 para a equipe do Santos. O Corinthians não é nenhum monstro, mas realmente são vários tabus que se encontram aí em jogo. O Vasco não vence o Corinthians, se eu não me engano, desde 2010. O Vasco nunca venceu, lá em Itaquera, lá em São Paulo, no novo estádio do Corinthians. Então realmente são várias coisas que dificultam a vitória. O Vasco está 5 jogos sem vencer. Então vai ser um jogo muito importante e ao mesmo tempo muito difícil. Por conta disso aí, que até mesmo foi criado aquela hashtag que eu trouxe no vídeo de ontem, o milagre de Itaquera, porque realmente caso o Vasco vença esse jogo domingo contra o Corinthians, vai ser definitivamente um milagre. Porém, todas as forças estão voltadas para esse jogo, O Lucha está realmente muito focado, está tentando blindar o elenco. Provavelmente veremos até mesmo a volta, Muitas pessoas estavam falando que de repente o Leandro Castanho e o Fernando Miguel, 2 medalhões aí desse elenco atual, iriam ficar de fora, mas isso aí não passou de uma mensagem realmente não tão verdadeira, porque o Lucha já falou que provavelmente tivemos notícias que vai colocar sim Fernando Miguel e Leandro Castanho de titular nesses 2 últimos jogos, independente do momento que o Vasco vive. Então as forças, o foco do time, o foco do elenco está totalmente voltado para essa partida contra o Corinthians. Porém, parece que quando o Vasco quer vencer, apesar do Vasco estar focado, parece que tem forças aí contrárias, vindas, infelizmente, da confederação que organiza o nosso futebol, tentando prejudicar o nosso Vasco da Gama. Por que disso, rapaziada? Ali o árbitro de domingo contra o Corinthians já foi escalado, Já foi escalado o árbitro que vai apitar ali o jogo, os 90 minutos dessa partida tão importante e decisiva para o Vasco da Gama. E esse árbitro aí é o Anderson Daronco, um árbitro aí do Rio Grande do Sul. Inclusive, acho que nem poderia apitar um árbitro do Rio Grande do Sul por conta do Inter estar liderando o Campeonato Brasileiro, Não sei como funciona muito bem essas regras da confederação. Porém, é um árbitro que já causou polêmicas no Vasco em diversos jogos, mas principalmente nesse Campeonato Brasileiro, Para quem não lembra, aquele jogo, primeiro jogo entre Vasco e Palmeiras dessa temporada, ali em São Januário, teve uma chave de braço no Léo Matos, na nossa intermediária, um golpe nitidamente de jiu-jitsu. Diversos ali lutadores viram, analisaram esse lance e confirmaram realmente que esse foi um golpe dado pelo Felipe Melo no Leonardo Matos.
porém no momento o Anderson Daronco viu o lance, não marcou nada, nem falta chegou a marcar, o Felipe Melo não foi amarelado, o Felipe Melo não tomou vermelho e o VAR principalmente, né, não foi chamado. Então o árbitro que já teve polêmicas quando apitou os jogos do Vasco, e a CBF vai e coloca novamente o mesmo árbitro para apitar outro jogo, e um jogo muito decisivo para o nosso time, né, na competição. Então realmente é ridículo, é triste, é complicada essa situação que o Vasco se encontra no Campeonato Brasileiro. Árbitros ali que já causaram um mal-estar no jogo, que já causaram mal, que já prejudicaram o nosso time, estar apitando e voltando novamente a campo nos jogos do Vasco da Gama. Agora é aguardar, né? Domingo tem jogo, Vasco-Corinthians, árbitro confirmado, e é esperar que ele não possa fazer, né, comprometer de certa forma o nosso time. E falando em árbitro, falando em VAR, falando em CBF, né, tivemos a notícia aí que o Jorge Salgado ficou nitidamente revoltado. Apesar de tudo, o Jorge Salgado, né, é o atual presidente do clube, infelizmente, né, para uns, felizmente para outros, mas atualmente quem dá a caneta, atualmente quem está à frente, atualmente quem está sentado à cadeira é, de certa forma, o Jorge Salgado. Então o Vasco responde através dele, e tivemos notícias aí, né, que a empresa responsável ali pelo VAR, depois daquela polêmica que aconteceu no domingo, tentou se justificar aquele erro de uma forma ridícula, rapaziada. O que eles falaram foi o seguinte: o inconveniente causado pelo baixo ângulo das câmeras em conjunto com as sombras se movendo em campo. Então, segundo eles, o baixo ângulo das câmeras e as sombras de São Januário, causadas por São Januário, acabaram interrompendo ali e atrapalhando o sistema do VAR. Isso é ridículo, porque o Vasco já jogou várias vezes às 4 horas da tarde em São Januário e várias vezes o VAR funcionou perfeitamente, várias não, todas as vezes. E aí na hora do gol do Internacional o VAR para de funcionar devido ao baixo ângulo das câmeras e devido às sombras se movimentando. Então realmente é ridículo, é impugnante, diversos adjetivos que eu poderia usar aqui para descrever o sentimento, né, de todo vascaíno com relação a essa frase dada pela empresa responsável pelo VAR. E o Jorge Salgado falou o seguinte: as explicações dadas pela empresa de tecnologia são inaceitáveis. A altura do estádio e as sombras no campo são as mesmas de todas as outras partidas jogadas em São Januário no mesmo horário, com o VAR não tendo reportado nenhum problema anteriormente. E aí após isso, né, ele completou falando aí que realmente entrou no STJD, o Vasco já encaminhou ali a anulação da partida para o STJD e aguarda respostas realmente decisivas e verídicas, né? Por conta disso daí que essa empresa responsável pelo VAR falou, acredito que não tem nem mais o que dizer. Colocar a culpa no estádio, em sombras se movendo, em ângulo da câmera, é de certa forma algo inaceitável nitidamente, porque todas as outras partidas rolaram, correram normalmente, sem nenhum problema com relação à sombra, à altura, a ângulo de câmera, e agora na hora do gol do Internacional, um gol aí que rebaixa praticamente o Vasco, né? Não tô falando que o Vasco é um time perfeito, realmente sabemos da limitação do nosso time, mas a arbitragem parece também que faz questão de atrapalhar cada vez mais, né, o nosso caminho. Então, pedido no STJD é aguardar. Não sabemos muito bem o que irá acontecer. Alguns especialistas, né, no direito esportivo dizem que há grande chance da partida ser anulada. Outros especialistas dizem que não há nenhuma chance porque está na regra ali que qualquer ação do VAR, qualquer ineficiência do VAR, a ordem, né, viria de dentro do árbitro de campo. Porém, aguardar, né, se há regras, se há leis, se há mandamentos, né, dentro do campo com relação ao VAR, ele tem que ser respeitado e regulado, tem que ser igualitário a todos, não dessa forma, funciona na hora que quer, do jeito que quer. Isso, de certa forma, é muito prejudicial, não só ao Vasco, mas como para todo o Campeonato Brasileiro, que já está definitivamente uma bagunça. E falando em arbitragem, né, rapaziada, o Vasco, depois de todos os erros, não sei se vocês sabem, acredito que no ponto que chegamos nós já temos essa certeza, o Vasco é o time mais prejudicado no Campeonato Brasileiro pelo VAR. No momento são 18 vezes que o VAR entrou em ação para definitivamente desfavorecer o Vasco da Gama, prejudicar através de expulsões, gols anulados, gols a favor, gols contra, né? Diversos fatos aí que realmente levam a crer que tem uma operação aí que quer, de certa forma, prejudicar o Vasco da Gama. Enquanto 18 vezes prejudicaram, o Vasco só foi favorecido 5 vezes com o uso do VAR. E por conta disso tudo, por conta dos erros, por conta, né, dos fatores que o VAR mesmo não entrou em ação para ajudar o Vasco, dos erros de arbitragem, de tudo, de todo o enredo tramado pela CBF contra o Vasco da Gama, o Vasco
quer entrar em justiça, né? Tivemos notícias que há uma movimentação dentro de São Januário para que essa direção, caso o Vasco seja rebaixado, entrar ali contra a CBF pedindo uma multa no valor de 60 milhões de reais referente aos erros de arbitragem, né? Esses 60 milhões de reais seria referente ao valor que o Vasco iria receber pelas cotas, né, de televisão caso permanecesse na Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco quer entrar, né, caso seja rebaixado, quer entrar com essa multa aí contra a CBF por conta de tudo que aconteceu nessa temporada no Campeonato Brasileiro. Vou ser sincero com vocês, é algo que dificilmente acontecerá. A CBF é uma confederação muito grande, é um imbróglio jurídico gigantesco para que realmente essa multa venha caber de forma correta, que venha cair, que venha dar certo, que venha ter uma medida certa, que venha andar, né, no caso. Porém, aguardar, ver primeiro se o Vasco vai ser rebaixado e caso seja rebaixado, né, que realmente nós estamos lidando com essa situação de forma clara, ver quais medidas deverão ser tomadas de forma correta. Algo parecido já aconteceu lá em 2013, o Icasa, né, um time lá do Ceará, caiu, estava na Série B do Campeonato Brasileiro e se encontrou em quinto colocado, né? Ou seja, a um ponto só, o Figueirense que se encontrava quarto, para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, porém o Figueirense naquela época tinha colocado um jogador irregular. O Icasa chegou a entrar no STJD pedindo, né, para que o Figueirense perdesse pontos, isso não aconteceu, e após isso o Icasa entrou na justiça contra a CBF pedindo ali um valor referente a 53 milhões de reais pelas cotas de TV que perdeu, por danos morais, diversas coisas que aconteceram por não ter ido à Série A do Campeonato Brasileiro e acabou levando aí um dinheiro. Então realmente é algo que pode acontecer, mas é aguardar, ver primeiro o desfecho desse enredo com relação à permanência ou a queda, né, no Campeonato Brasileiro e ver, porque realmente o Vasco não pode deixar isso passar. É anos e anos lutando contra o rebaixamento, mas principalmente contra essa máfia não, porque é uma palavra muito forte, mas realmente contra essa trama formada aí contra o Vasco da Gama. Mas rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, eu pedi para você deixar aqui nos comentários o que você acha dessa bagunça, né? Que realmente é uma bagunça que começa do lado de fora, através das diretorias ruins que o Vasco tem, perdendo respeito, e leva para dentro de campo com times fracos e de certa forma nem a confederação, árbitros, arbitragem respeitando o nosso clube. E deixe aí nos comentários a sua opinião. Se inscreva no canal, como eu sempre falo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo aí para que todos os vascaínos possam ter acesso ao seu conteúdo através do seu WhatsApp, Facebook, Instagram, grupos de Telegram, todos os seus meios, redes sociais aí para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais vascaínos. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas.